Gente, tudo bom com vocês? Quanto tempo que eu não venho por aqui, que saudade! Preciso tomar vergonha na minha cara para estar mais aqui com vocês, mas hoje meu coração tá queimando muito para falar sobre algo do que nós estamos vivendo nesse tempo, nessa geração, que é o tal do coronavírus. Hoje é dia 18 de março de 2020. Eu tenho feito algumas lives. Algumas pessoas têm me acompanhado. E ontem na live, na hora que nós estávamos orando, chegando no final da live devocional que eu tenho feito todos os dias às 6 horas pelo meu Instagram. Se você ainda não me segue, me siga lá, é @DéboraDuarte_P, tá bom? Me segue lá para que você possa estar mais conectado e a gente possa estar falando sobre tudo o que está acontecendo e o que Deus está revelando nesses dias no nosso coração. E aí o que acontece? Ontem na hora da oração, enquanto a gente estava orando, clamando ao Senhor e a gente colocando toda essa questão que nós temos vivido como humanidade, vamos dizer assim, Deus falou no meu coração sobre as pragas, as 10 pragas do Egito e sobre um lugar seguro, porque o que tem acontecido? Nós aqui no Brasil não houve decreto para nós para que fosse fechado a igreja. E tem muitos líderes fechando as igrejas, fazendo cultos online. Nada contra, eu acho que isso é super viável, é super relevante para que o evangelho se expanda com mais rapidez possível e alcance o maior número de pessoas possíveis. Porém, nesse tempo nós temos tomado atitudes precipitadas diante de algumas situações que nós temos vivido, diante de algumas realidades que nós estamos vivendo nesse tempo agora. E aí o que acontece? Muitas pessoas estão deixando de ir para suas igrejas, têm deixado de cultuar, mas quando a gente para olhar para a sociedade, os metrôs continuam funcionando, os trens continuam funcionando, ônibus, meios de transportes continuam estando aí em funcionamento normal. No dia de hoje as escolas já deram uma paralisada, alguns órgãos aí estão diminuindo, prefeituras, algumas coisas já estão diminuindo o seu fluxo de pessoas para tentar controlar esse vírus. Porém, quando Deus me falou ontem sobre essa questão da praga do Egito, Deus me falou ontem na oração, e eu compartilhei com as pessoas que estavam na live comigo, que o lugar mais seguro para se estar nesse momento, se eu estiver debilitada, se eu estiver com uma gripe, uma inflamação, algum tipo de doença que me baixe a imunidade, o melhor a se fazer é eu ficar dentro da minha casa, me cuidando. O melhor lugar de eu estar é dentro da minha casa, porque dentro da minha casa que me dá segurança. Porém, na terra, o melhor lugar para estar, o lugar onde nós chamamos a glória de Deus, o lugar onde nós estamos ali conectados, onde é o lugar dos santos, de estar chamando a presença de Deus, é o lugar de segurança, é a casa de oração, é a igreja. E nós muitas vezes estamos nos precipitando e fechando já as portas de igrejas, Tem muitos líderes que já estão cancelando os cultos, e eu acredito que não é a decisão correta nesse momento. Nós precisamos crer que a igreja do Senhor, ela é um lugar que é um lugar onde tem cura, onde tem restauração, onde tem vida. E na terra, nesse tempo, é o lugar mais seguro para nós estarmos depois da nossa casa. Porque existe uma unção, existe uma palavra liberada sobre nós como povo de Deus. E aí, quando a gente para observar a história do Egito, eu queria que depois você fosse em Êxodo 7. A história do povo hebreu começa lá em Êxodo 7, onde fala que o povo precisava ser liberto e foi enviado algumas pragas da parte de Deus para que Faraó pudesse ser convencido a libertar o povo. E aí você vai encontrar que nós estamos vivendo esse tempo hoje. Só que naquela história, em cada praga que ocorreu, o único povo que estava protegido, o lugar onde não chegavam as pragas, era onde os hebreus estavam, onde eles moravam, onde eles estavam em sua localidade ali, não chegava. Teve muitas pragas, a água se transformando em sangue, piolho, rãs, gafanhotos. Nesse tempo que se chama hoje, já tem um país que está sendo infestado por gafanhotos. Gente, presta atenção nisso. E aí
você vai observar a palavra dizendo lá em Mateus capítulo 24, Deus já predizendo todas essas coisas que aconteceriam. Você encontra aqui no versículo 10 de Mateus 24, ele falando: neste tempo, muitos vão abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Porém, quando você vem aqui para o versículo 24, ele fala que os tempos, os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos, senão muitos deles nem se salvariam. E aí no versículo 24, eu falei versículo 22, né? Agora o versículo 24 fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então você vem para a palavra e você encontra que nós precisamos estar firmes e não abandonar a nossa fé. Nós não podemos abandonar a fé, nós precisamos crer. A fé sem obras, ela é morta. Como a obra sem fé, ela também não tem eficácia, ela não tem resultado, ela não cumpre um propósito. E aí eu estava por agora, eu estou aqui digitando uma apostila de um seminário que nós vamos fazer, seminário de batalha espiritual. E aí uma amiga, a Regiane, mandou um link para mim de uma live que estava acontecendo alguns minutos atrás do Thiago Brunet e do Pablo Marçal. Na hora que eu entrei na live, o Pablo ele disse assim: olha, se nós formos observar, nós estamos há dias aí, alguns dias da Páscoa. Eu não sei o que vai acontecer, eu continuo vivendo aqui, eu continuo fluindo, desfrutando da minha vida, não parei de viver por causa desse vírus. Eu vou ungir a minha casa, porque nós estamos perto da Páscoa. E aí logo em seguida eles acabaram a live. Eu falei: meu Deus do céu, é isso! E ontem o Senhor falou comigo a respeito disso. Então qual é a nossa atitude? A nossa atitude é a atitude de filho. A nossa postura tem que ser a postura de servo. A nossa decisão tem que ser decisão daquilo que nós já aprendemos sobre princípios e valores. Quais são as nossas armas espirituais? Não é se esconder, não é se acovardar, não é fugir, não é nós nos posicionarmos em oração, sabe? Em utilizar das armas espirituais. A unção é uma arma estratégica que nós precisamos utilizar disso. Nós estamos prestes a viver sim, a comemorar mais uma Páscoa. E por que não dizer que tem sentido, tem cunho sim, sabe? Tem envolvência, tem ligação. Não sei qual a palavra que seria ideal. Porém, nós que somos da fé, não podemos abandonar a nossa fé, não podemos abandonar, fechar, não houve um decreto. É diferente se houver um decreto governamental, o presidente deu um decreto, precisa ser fechado todas as igrejas, é diferente. Mesmo assim, nós que somos da fé, precisamos estar inabaláveis, firmes lá, porque deixa eu te falar, as pessoas, elas vão deixar de procurar o hospital para procurar a igreja. Você precisa entender isso. A igreja é lugar de salvação, a igreja é lugar de vida, é lugar de cura. A tua casa tem que ser também esse mesmo lugar e, além de tudo isso, lugar de proteção. Olha, eu queria compartilhar com você pra gente encerrar, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu tô muito assim, inundada com tudo isso. Olha o que fala em 1 Coríntios pra gente encerrar, o versículo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Vamos ser loucos e crer nisso. E aí eu te digo, como haverá aqueles que creem, se não há quem pregue? Se nós que somos encarregados de pregar essa verdade, de pregar essa revelação, de pregar esse poder, estamos nos escondendo, fechando as nossas portas. Como assim? Você precisa sim seguir as instruções, cuidar, ter todos os cuidados que você já tinha, mas agora um pouco mais, de lavar as mãos, lavar a narina, né? Evitar um pouco o contato, um pouco não, a orientação é evitar de uma vez o contato físico, ficar dando muito beijinho, né? Eu costumo falar o ósculo santo, ficar com muito toque.
e se precaver, se cuidar se você está com uma imunidade baixa, com algum probleminha de saúde. Mas do contrário, você precisa crer. Ele fala aqui: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É demais isso. Você vai para Romanos 10 fala sobre isso. Como haverá quem crê se não há quem pregue? Como enviarão se não há, sabe? Como eles irão se não há quem envie? Então nós precisamos ser aqueles que somos os da fé, valentes, que estamos ali firmes, convictos. Quer que te fale uma coisa? Não fica tentando convencer as pessoas. Não fica tentando convencer as pessoas que não é nada, que é balela. Não convença. Mostra para elas com a tua atitude, com a tua tranquilidade, com a tua serenidade, que tudo tá bem. E elas vão olhar para você e vão crer, porque você tem transmitido isso. Muito mais do que você falar, é você ser. Muito mais do que você querer que as pessoas tenham paz. É você ser essa paz. É você carregar essa paz. É você ser alguém que transfere a unção e sabe, um transformador de ambiente. Nós precisamos trazer para a terra essa unção nesse tempo chamado hoje. Para a gente encerrar, diz assim no versículo 22 ainda de 1 Coríntios 1: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Oh, meu Pai! Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem poucos, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ele fala pelo contrário: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que você entende que ele está dizendo aqui? Olha o versículo 30. Mas vocês são dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no que o Senhor faz. Amém, querido? Preste atenção nisso. Essa, para mim, a revelação foi a chave, a ligação de tudo aquilo que Deus já tinha me falado. Nós estamos aí prestes de comemorar mais uma Páscoa. E por que não acreditar nisso? E por que não acreditar que o que Deus fez lá atrás, Ele está fazendo hoje? Hoje Deus falou comigo no devocional em Isaías 48, versículo 12 ao 20, que fala que no princípio Ele estava lá. No princípio também era daquele jeito e hoje Ele enviou o Espírito dele para estar conosco. Então nada se faz novo, tudo, exatamente tudo se refaz e acontece da mesma maneira. Presta atenção, crente, vigia e bora anunciar o evangelho do reino, manifestar a glória de Deus. Deus te abençoe, que você receba essa revelação. Obrigada por estar comigo até agora nesse vídeo, amém? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho, curte e compartilha, para que outros também possam ser edificados